Fala pessoal, hoje foi dia de convocação da seleção brasileira e você vai ficar sabendo de tudo sobre ela no vídeo de hoje. Vou trazer aqui quais foram os 25 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, além de citar quais as novidades, foram 9 ao todo. Além disso, eu vou trazer recortes aqui da coletiva do Ancelotti para a gente entender melhor alguns critérios do treinador. E eu separei aqui especificamente sobre 3 jogadores que eu acho que foram grandes ausências e temas importantes que foram tratados na coletiva do Ancelotti, que são a presença do Lucas Paquetá, já dando um pequeno spoiler, e as ausências do Neymar e do Rodrigo. Ancelotti falou sobre isso. Então vamos lá? Bom, antes de falar quais são as novidades, é importante a gente trazer aqui qual foi a última convocação, ou na verdade a primeira convocação do Ancelotti. Para os primeiros jogos com o treinador no comando, foram convocados também 25 jogadores. Foram eles os goleiros, estou deixando aqui na tela para vocês, os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, Alex Ribeiro do Lille, Beraldo, Marquinhos, Ortiz e Danilo na zaga. Laterais, Alexandro, Carlos Augusto, Wesley, Wanderson. Meio-campistas, Andréas, Bruno, Andrei, Casemiro, Ederson e Gerson. E atacantes, Estevão, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. Antes de trazer aqui qual foi a convocação do Ancelotti nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, é importante ressaltar que a gente está no começo da temporada europeia e que em algum momento isso pode ter pesado para algumas escolhas do Ancelotti. Além disso, alguns jogadores importantes estão voltando de lesão agora, casos do Éder Militão e do Bremer, que ficaram muito tempo afastados. Eu acredito que só por isso eles não foram convocados. Então, a lista do Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia não tivemos mudanças no gol. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Zagueiros, Alex Ribeiro do Lille, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Nas laterais, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma na direita. E na esquerda, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco e Douglas Santos do Zenit. Meio-campistas, Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham. E no ataque, Estevão do Chelsea, Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do United, Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. Ou seja, as 9 novidades aqui foram Fabrício Bruno do Cruzeiro, ótimo jogador, vem se destacando muito no futebol brasileiro, um dos melhores defensores que a gente tem aqui no Brasil atualmente. Gabriel Magalhães do Arsenal, que retorna à seleção brasileira, peça fundamental com o Dorival Júnior, que para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, grande novidade, muito tempo que não era convocado, a última vez foi com o Diniz, lateral com muita capacidade de construção também é chamado. Douglas Santos do Zenit, ex-Atlético, muito tempo lá na Rússia, uma das lideranças do clube russo. Joelinton do Newcastle, um cara de muita força física que já havia aparecido na convocação do Dorival Júnior para os últimos jogos dele no comando da seleção, então também está sempre no radar, um cara que joga muito bem na Premier League e é parceiro do Bruno Guimarães. Paquetá, que volta à seleção depois de todo aquele imbróglio, de acusação de envolvimento em apostas, e agora não tem mais essa questão sobre ele, fez gol na segunda rodada da Premier League, é um cara que muito importante para a sequência da seleção brasileira. João Pedro já era uma presença carimbada por tudo que fez no Mundial de Clubes e já começou bem a Premier League também pelo Chelsea. Caio Jorge, o grande artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada, do Campeonato Brasileiro, vem jogando muito pelo Cruzeiro. E o Luiz Henrique, que já estava um pouco afastado, mas com as ausências do Antony, do Savinho, volta a ser convocado. Então essas foram as novidades. Agora eu vou trazer aqui as falas do Carlo Ancelotti sobre alguns jogadores. Sobre o Paquetá, ele elogiou muito o meia, disse que quer conhecê-lo melhor e também, além de falar das qualidades dele, disse que o Paquetá é um cara muito polivalente que pode atuar em mais de uma posição. Vamos escutar o que o Ancelotti disse. Paquetá é na convocação porque, como disse, eu não conheço ele, quero conhecê-lo. Paquetá tem muita qualidade técnica, é meio muito importante que pode jogar em diferentes posições no campo, então quero aproveitar desse tempo para conhecer ele melhor.
Sobre o Neymar, havia muita dúvida se o Neymar seria convocado ou não. O Ancelotti optou por não chamá-lo e nas entrelinhas o que eu interpretei foi que se não fosse o edema, o Neymar, para quem não sabe, teve um pequeno edema na coxa, a princípio não parece nada sério, dizem que ele pode retornar até mesmo na próxima rodada do Brasileiro contra o Fluminense, ou seja, fisicamente estaria em condições de defender a seleção brasileira, mas pelo que eu entendi do Carlo Ancelotti, não foi convocado por isso, mas o Ancelotti não deixou claro se o Neymar estava na lista dele ou não. Vamos ouvir o treinador. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana, mas Neymar não precisamos testarlo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Em que pé de observação estava o Neymar para você até esse pequeno problema da última semana? A ideia que temos é fazemos uma lista muito mais grande, que é de 51, 52 jogadores aún mais, e depois os últimos jogos antes da convocação, o último weekend, preparamos a lista, mas só depois o jogo, porque pode passar que durante o jogo do weekend jogadores se lesionam. Sobre o Rodrigo, o Ancelotti disse que ele foi muito bem no retorno aí ao Real Madrid, né? Foi titular, segunda vez eu acho que com o Xabi Alonso, né? Depois de um bom tempo meio que afastado assim, sem ter muitos minutos, mas que é um recorte muito pequeno para o Rodrigo ser convocado. A Rodrigo le tenho muito carinho a ele, obviamente, como a todos. Ontem jogou muito bem com o Real Madrid, mas é o primeiro jogo depois de muito tempo. Então, ele tem o tempo para preparar-se bem e para voltar ao equipo nacional. Critério muito importante que a comissão considera é aspecto físico. Jogador que joga no equipo nacional tem que estar 100% de sua condição física. Isso é um critério muito, muito importante para nós outros. E no fim, o Ancelotti brincou aí, ele foi perguntado, você conversou com o Neymar e com o Rodrigo? Aí ele, em tom bem descontraído, né, mostrando também uma leveza que os grandes treinadores têm, o Ancelotti disse que não trocou ideias nem com o Neymar e com o Rodrigo, e disse que acha que o Neymar tem o telefone dele e que o Rodrigo com certeza tem. Vamos ouvir essa resenha aí do treinador italiano. Não he tenido conversa com o Rodrigo, não he tenido conversa com o Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que o equipo nacional tem. Obviamente há que jogar partido, há que estar em uma boa condição física, como eu disse antes. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo o meu número tem. Não sei se Neymar tem o meu número, mas creio que sim. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Para quem é novo aqui no canal, se inscreva, é muito importante aqui para o crescimento do Seleção com Samuel, para você receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira, informações, análises, história, tudo que envolve o Brasil a gente traz aqui, e deixe seu like também para esse vídeo chegar a mais pessoas. Fica o convite para você assistir a minha análise aqui, foi um vídeo 100% opinativo, não opinei em nada, mas eu opinei muito sobre a convocação no vídeo que está aparecendo aí para vocês, então fica o convite para ver minha opinião sobre a lista com 25 jogadores, beleza? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.